A Band News FM conversa a partir de agora com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Ministro, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer poder falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom, ministro, viramos o ano com uma grande pendência, que é a vacinação da população brasileira. Em parte, essa situação está começando a ser resolvida com a chegada tanto de vacinas quanto de insumos. Eu pergunto, da parte da produção brasileira, o que é que o Ministério pode dizer para curto e médio prazos? Olha, realmente, esse é um problema bastante sério e nós vemos aí um aumento muito grande já da vacinação no país com as vacinas importadas, o que é ótimo, né? A gente precisa ter isso feito com uma velocidade adequada, mas também é necessário que nós tenhamos a vacina nacional. E isso é uma das coisas que eu tenho falado aqui no Ministério, tenho conversado com os ministros, com o próprio presidente, e isso vem da comunidade científica, da rede Vírus MCTI, que foi uma rede criada lá no começo do ano passado, antes mesmo da pandemia chegar, vamos dizer, mais efetivamente ao Brasil, em fevereiro, e essa rede é formada por cientistas, pesquisadores, especialistas nessa área de vacinas, áreas de testes diagnósticos, áreas de sequenciamento genético, e eles têm me dado toda a, vamos dizer assim, a expertise, com diretrizes aqui para o Ministério, e existe uma necessidade muito intensa que nós tenhamos uma vacina produzida no Brasil completamente, não só receber o insumo internacional e depois fazer a produção em massa aqui, mas desenvolver o insumo aqui no Brasil. E para colocar uma razão específica, assim, bem pontual, é que existem mutações, como todo vírus, existem mutações, e essas mutações, elas podem causar problemas, tanto de reinfecção, quanto problemas nos testes diagnósticos, ou mesmo o problema no sistema imunológico, no sentido de que esses vírus mutados, modificados, eles podem fugir da imunidade prevista nas vacinas, ou mesmo dos anticorpos desenvolvidos para aqueles que já tiveram a doença. Ministro, ainda no primeiro semestre do ano passado, o senhor anunciou, o Ministério anunciou, a ideia e o projeto da produção de um medicamento, de um remédio que ajudasse a combater a Covid-19. Meses depois, houve o anúncio já de uma possibilidade de produção de vacina aqui no Brasil para 2021, quem sabe. De maio, do fim do primeiro semestre para cá, o que mudou no coronavírus e o que mudou no governo federal, especificamente na área do seu ministério? Olha, nós temos uma estratégia, como eu falei, desenhada, com o auxílio, com as diretrizes dessa rede de cientistas, e essa estratégia no Ministério é composta de ações imediatas, como a gente chama, e ações continuadas. Nas ações imediatas, nós temos ações para prevenção, ações para testes diagnósticos, ações para tratamento precoce e tratamento avançado. Nas ações continuadas, nós temos o sequenciamento do vírus, do conhecimento do vírus em si, ações para o conhecimento da doença, da patogênese da doença, que é extremamente importante, essa vai continuar por muitos anos, o desenvolvimento de vacinas e o desenvolvimento da infraestrutura. Cada uma dessas caixinhas, vamos chamar assim, teve muito desenvolvimento de lá para cá. Nós recebemos do governo federal, graças à ajuda do presidente Bolsonaro, o investimento de cerca de 1 bilhão no ano passado, para que fosse investido. Nós investimos esse recurso em todas essas áreas. E hoje, o que eu posso dizer, por exemplo, como alguns resultados interessantes, é que, por exemplo, você lembra que no início da pandemia, nós tínhamos a dificuldade de importação de ventiladores, por exemplo. Hoje, nós não temos mais essa dificuldade, graças ao investimento em inovações. Hoje, a gente produz a quantidade necessária de ventiladores no Brasil, com indústria nacional, tecnologia completamente nacional. Testes diagnósticos também era um problema, não podíamos importar reagentes, a dificuldade de importação de reagentes. Hoje nós temos reagentes nacionais que podem ser adaptados rapidamente, diga-se de passagem, com as mutações do vírus também. Até coisas simples, como álcool em gel, precisava do Carbopol 940, hoje nós fabricamos no Brasil bioreagentes para isso. Aí chega da área de medicamentos, segundo esse grupo de cientistas da Rede Vírus, produção de um medicamento específico para o Covid demora, às vezes, 5, 10 anos. A gente não tem esse tempo, embora eles estejam trabalhando nisso também para o futuro, mas agora, no presente, a questão era reposição de medicamentos, descobrir se algum medicamento já existente
ele pode ser utilizado com sucesso, comprovado cientificamente, para o Covid. Então, eles começaram lá com 2.000 medicamentos diferentes, testaram 2.000 medicamentos em sílico, né, vamos dizer assim, com inteligência artificial. Depois desses daí foram reduzidos para 5 medicamentos que eles testaram em laboratórios com células humanas, e desses 5, a nitazoxanida se destacou e então passou para os testes clínicos, que funcionar in vitro não significa que funcione com a pessoa. Então, foram feitos os testes clínicos com 400 pessoas, 400 pacientes, né, no estágio inicial da doença. Isso é importante, as condições de teste, usando por 5 dias essa nitazoxanida, num protocolo de 500 miligramas 3 vezes ao dia, e eles determinaram o que com isso? Que o uso da nitazoxanida, cientificamente, reduz a carga viral, o que é importante, né, e depois de 7 dias do final do tratamento, mais de 70% dos pacientes já estavam livres de qualquer sintoma. Esses são os resultados, né? Então, esses resultados foram publicados em um artigo internacional, em revista, né? Obviamente analisada e avaliada por pares cientistas no mundo, e esse é o resultado que saiu da nitazoxanida. É o único medicamento com comprovação científica que nós temos aí. Além disso, né, dessa pesquisa e a comprovação internacional, nós passamos isso para os vários países, dicas de passagem. Esse medicamento é um medicamento que ele é barato, relativamente barato aqui no Brasil, e não tem efeito colateral, e nós passamos os resultados, então, para o Ministério da Saúde, que é o responsável pela política pública. A gente trabalha muito em parceria, o Ministério aqui, nós fazemos as pesquisas, temos os resultados, passamos para o Ministério finalístico, né, para que ele tome, então, as devidas providências. Com relação a outros tipos de tratamento, nós estamos investigando também, fazendo testes clínicos com outros antivirais, que a nitazoxanida é um antiviral, que também é um antiparasitário, mas é um antiviral. Estamos testando mais 3 antivirais, que eu não vou lembrar o nome, mas 3 deles estão sendo testados. Além disso, nós estamos testando soro de cavalo também, né, para esse tratamento inicial, e o plasma convalescente para tratamentos mais avançados. Então, é uma sequência de testes para que nós tenhamos tratamentos. Por que é importante tratamentos? Bom, as pessoas, mesmo com a vacina, tem pessoas que vão pegar o Covid, vão ficar doentes, então é importante que nós tenhamos respostas de tratamento. Em termos de prevenção, nós estamos testando a BCG também com 1.000 pacientes, né, como preventivo, que aumenta a imunidade, o sistema imunológico, vamos dizer assim, com 1.000 pacientes, 1.000 profissionais da saúde. A Fiocruz também testando com mais 1.000, ou seja, vai ter um resultado bem mais forte. Estamos sequenciando o vírus no país inteiro. Isso é importante para acompanhar qualquer mutação que exista no vírus, e estão acontecendo mutações importantes, é bom ressaltar isso. Também o estudo a respeito de como o vírus interfere na saúde das pessoas, e se tem alguma sequela, etc. Isso vai ser continuado por muitos anos. Financiamos 15 tipos de vacinas, protocolos de vacinas diferentes, né, com tipos diferentes, não só para desenvolver a tecnologia dessas vacinas no Brasil, o que é essencial, para não só nós fazermos a produção de vacinas a partir de insumos internacionais, mas produzir os insumos no Brasil. Isso nos dá uma segurança maior para essa e para as próximas pandemias, né, e que nós podemos modificar a vacina de acordo para que ela consiga ainda deter o vírus, mesmo com as modificações locais que acontecem aqui no Brasil, sem esperar que uma empresa internacional vá fazer essas modificações. Em termos de infraestruturas, nós desenvolvemos mais 14 laboratórios de nível de biossegurança 3 no país, que é extremamente necessário, nós não tínhamos isso. Estamos fazendo o sequenciamento, como eu falei, e testes diagnósticos em todo o país. Esses testes diagnósticos são com reagentes nacionais e, inclusive, com testes sem reagentes. São mais de 190.000 testes que nós já realizamos no país como um todo, e esse número tende sempre a crescer com os testes desenvolvidos no país. E várias coisas, eu vou parar por aqui, que senão eu fico muito tempo na resposta. Mas tem muita coisa importante sendo feita aqui pelo Ministério. Band News FM entrevistando o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Ministro, é natural que estudos levem tempo, que a produção física leve tempo também, né? É um capítulo que vem depois dos estudos, os estudos têm que ser os mais sérios possíveis. Então, eu pergunto, né, ainda voltando ao primeiro semestre do ano passado, de alguma forma, o senhor entende que houve, na forma e não no conteúdo, né, que o conteúdo ainda está sendo desenvolvido, na forma, algum tipo de precipitação? Eu pergunto porque
ao longo desses meses, infelizmente, e o senhor é um homem da ciência, a gente vai falar mais sobre isso ainda, houve uma motivação a certas pessoas, e nós, né, como receptores de mensagens de ouvintes, sabemos muito disso, um incentivo à automedicação e um incentivo ao questionamento da ciência, seja a ciência defendida pelo governo federal, seja a ciência preconizada pela OMS. Criou-se um clima que, de modo algum, ajudava no tratamento da Covid, e as mortes, né, são o resultado disso, ministro. Então, eu pergunto, na forma, se houve algum tipo de precipitação, algum erro, algum passo que o senhor deve ter se arrependido de ter dado, do governo federal ter dado nesses últimos meses. Como é que o senhor analisa esse ponto da questão? Não, os passos que nós damos aqui no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, como eu falei, eles são dirigidos, né, são coordenados com a Rede Vírus MCTI, que é composta de especialistas, né, no setor. São eles os que entendem, são cientistas, são virologistas, imunologistas, uma série de pesquisadores de altíssimo gabarito, né? Então, tudo que nós fazemos, a gente faz em coordenação com eles. Então, como você disse, a ciência ela demora um pouco para ter os resultados, porque nós trabalhamos em cima de fatos, em cima de dados, né, e pesquisa e etc. Então, nós temos aí uma série de resultados saindo agora. Lembrar que, às vezes, existe uma preocupação legítima, né, de que isso seja feito muito rápido, mas lembrar que o coronavírus, ele infelizmente, ele veio para ficar, ele vai estar com a gente como influenza, vamos dizer assim, durante muito tempo, e nós temos aí que desenvolver. Eu estou falando isso já pensando na vacina nacional, porque o pessoal fala assim, poxa, mas vai demorar muito tempo para sair a vacina nacional, né, em relação às vacinas internacionais. É importante citar que, como foi falado aqui pelo Jorge Calil outro dia, né, que é um dos nossos imunologistas mais famosos do Brasil, né, isso é importante lembrar. Ele falou o seguinte, falou, olha, geralmente as primeiras vacinas não são aquelas que ficam para o final, né, você faz com certa necessidade de pressa aquilo ali, mas a existência de outras vacinas que já utilizam as tecnologias conhecidas, os resultados conhecidos, essas são aquelas que no final vão acabar ficando, né, como aquelas que vão dar o resultado em longo prazo. Então, a vacina nacional é extremamente importante, por isso, eu já estou respondendo nesse sentido, o pessoal fala, vai ser atrasado? Não, não tem essa questão de atraso. E a gente faz aqui no passo da ciência, baseado sempre em resultados posteriores. Por exemplo, quando a gente fez o desenvolvimento da nitazoxanida como remédio de reposição, esses testes, eles não saíram assim, do nada. Eles começaram, como eu falei, com 2.000 medicamentos, cientistas trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, até que chegaram à conclusão, depois de todos os estudos, tanto a parte sílico, in vitro, e depois na parte de testes clínicos com pacientes, chegaram à conclusão que funcionava para reduzir a carga viral. Ponto. Essa é um dos resultados. E a gente tem tido aí muitos desses resultados e vai vir agora cada vez mais, né, dentro do que nós pudemos investir, né, nesses testes, agora vão vir esses resultados cada vez mais. A nossa luta nesse momento é conseguir o financiamento para que nós tenhamos os testes clínicos com as vacinas nacionais. Esse financiamento seria 100% nacional, viria do governo federal. A ideia é essa, né? Eu conversei bastante com o presidente, conversei com o Paulo Guedes, com a economia como um todo. Nós tentamos uma maneira de encaixar isso com uma MP no ano passado, no final do ano passado, ainda na situação emergencial. Não foi possível ali no final do ano, com a parte técnica da economia, para que isso acontecesse, e nós estamos vendo outras maneiras, a economia tem ajudado a ver como que isso pode ser financiado, né? A ideia é financiar 3 ou mais vacinas nacionais nas fases 1 e 2. Quais são essas fases 1 e 2? Com algumas centenas, tipo 100 ou 200 pacientes, ou no caso não são pacientes, são voluntários, né, 100 ou 200 voluntários, para testar a segurança da vacina nessas fases 1 e 2, e depois, comprovada essa segurança, aí a gente passa a uma fase 3 com milhares de pacientes para comprovar a eficiência de uma ou mais vacinas que passem melhor, vamos dizer assim, na fase 1 e 2. Então, esse processo tem sido feito, eu tenho a ajuda ali da economia, mas nós temos pensado também em outras formas que nós possamos conseguir esses recursos rapidamente, porque aí sim, tipo assim, você ter a pressa, vamos dizer, a pressa da ciência ou a
o passo da ciência no desenvolvimento é uma coisa, mas a gente aqui no Ministério, né, na busca dos recursos, a gente tem que correr atrás o tempo todo, não pode atrasar. O setor privado, só para fechar esse assunto, ministro, o setor privado está descartado? Pode ser uma possibilidade, parceria? Pode ser uma parceria, uma coisa que a gente tem imaginado, né, a possibilidade de participação de empresas. Aqui nós temos no Ministério algumas ferramentas para isso, como fundos de endowment, ou alguma possibilidade de participação através de leis de incentivo, e nós estamos estudando aqui com a economia a possibilidade da participação do setor privado, sem dúvida nenhuma, lembrando que o fato de haver uma vacina nacional é muito bom também para o nosso setor privado, em termos de ter mais rapidamente ou de uma forma mais segura e sólida, né, a participação dos funcionários vacinados, etc. Isso ajuda na retomada da economia, né, isso é bom para todo mundo. Para concluir com o ministro Marcos Pontes, ministro conversando conosco aqui gentilmente a Band News FM, há 2 anos, ministro, um pouco mais de 2 anos, eu tive a honra de entrevistá-lo logo após sua nomeação, e eu falava muito do nosso orgulho por ter uma pessoa da ciência, né, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Ao longo desses 2 anos, a gente já comentou isso aqui, houve muitos embates, defesa da ciência por um lado, críticas à ciência por outro lado, e a gente sabe a posição de integrantes do governo federal. O próprio presidente da República, em várias situações, se colocou contra ou em dúvida com relação à vacina, ao distanciamento, uso de máscaras. De alguma forma, o patamar que nós ocupamos hoje na história, nessa história do coronavírus, foi produto de negligência ou de posicionamento do governo federal, ministro? Não, veja bem, a gente está no meio de uma pandemia, né? Existem vários fatores que afetam isso, e por conhecer o presidente, por todo o contato que eu tenho com ele, do ponto de vista da ciência, né, ele tem ajudado bastante, né, a ciência, né, nesse sentido. Até nós tivemos aí há pouco tempo a possibilidade de liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, no qual apareceram 2 vetos que foram necessários por questão técnica com a economia, mas a ideia do presidente, né, justamente ele falou isso mais de uma vez, era justamente liberação desses recursos para que nós tivéssemos a possibilidade de continuar com isso. Veja bem que no ano passado liberou 1 bilhão para que nós pudéssemos dar esse start em termos do coronavírus. O que parece bastante quando a gente fala assim, 1 bilhão, mas lembrar, se comparar com outros países, você vai ver que ainda nós temos bastante coisa para fazer, então a liberação do FNDCT também vai ser bastante importante, ou outros procedimentos que o governo possa fazer, o presidente, o Ministério da Economia possa fazer para que isso seja fator real, né? Então, existe muita coisa sendo falada, mas aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, como eu falei no início, a gente costuma trabalhar muito baseado, né, em fatos científicos, apoiado na comunidade científica, né, que, diga-se de passagem, nós temos cientistas de extremo gabarito aqui no Brasil, em nível internacional, e que me apoiam o tempo todo. Então, eu estou trabalhando junto com eles aqui para que a gente consiga ter esses resultados. O que eu costumo falar bastante é confie na ciência brasileira, porque nós temos realmente a capacidade de fazer muita coisa nesse país, e às vezes as pessoas não percebem ou ficam só esperando coisas lá do exterior. A gente tem a capacidade de fazer aqui, sim. Ministro Marcos Pontes conversou conosco na Band News FM, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Obrigado pela atenção, nosso ouvinte. Até uma próxima oportunidade, ministro. Obrigado a todos vocês. Né? Novamente, procurem mais informação, né? O pessoal que estiver assistindo aí, nas redes sociais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, no site, né, gov.br/mcti. Ali tem não só informações a respeito do combate, do enfrentamento com a ciência do Covid, mas também oportunidades para empresas, oportunidades para aqueles que querem desenvolver as suas ideias como startups, etc. Tem muita coisa interessante. Obrigado. Obrigado, ministro. Grande abraço.